Avanço dos casos de coronavírus leva a Organização Mundial de Saúde a declarar pandemia da doença. Segundo a OMS, a prioridade agora é frear o contágio. O novo coronavírus, como ficou conhecido, já infectou mais de 110 mil pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro. WHO has been assessing this outbreak around the clock. A OMS está avaliando o surto a todo tempo e estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de propagação e pela inação alarmante. Fizemos então a avaliação de que o Covid-19 já pode ser caracterizado como uma pandemia. The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. O dia era 11 de março de 2020. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarava oficialmente o estado de pandemia para a Covid-19. Após seus primeiros casos, ainda em 2019, a doença rompeu fronteiras e foi deixando vítimas pelo caminho por praticamente todos os cantos do planeta. O estado pandêmico, declarado 5 anos atrás, foi um marco importante nesse momento, ao mesmo tempo histórico e dolorido. As pessoas foram orientadas a ficarem em suas casas. Houve comoção, muitas informações desencontradas e pânico por todos os lados. A ciência correu e produziu a vacina em tempo recorde, conseguindo controlar a pandemia até o fim da emergência global em maio de 2023. 5 anos depois do seu início, qual o olhar que temos para a pandemia? Quais avanços e quais retrocessos? Que sociedade saiu desse período tão difícil? Quais semelhanças e diferenças com outras experiências anteriores? Algumas dessas perguntas tentamos responder neste 4º episódio do podcast Cidadania e Ciência, que procurou abordar o tema por diferentes olhares. E para isso, conversamos com o professor Eduardo Silveira, biólogo com mestrado e doutorado em educação, e com a professora Kênia Getk, que é mestre e doutora em sociologia política. Ambos são professores do campus Florianópolis do IFSC. Então, pessoal, estamos de volta aqui para mais um episódio do Cidadania e Ciência, podcast do campus Florianópolis. E hoje a gente está em dupla, né? Dois professores aqui do campus, porque o tema é um tema complexo, né? Como foi na época, como continua sendo, e que a gente quer dar olhares diferentes, né? Para além da biologia, trazemos também a sociologia. Então, para isso, a gente tem hoje aqui o professor Eduardo Silveira, biólogo daqui do campus Florianópolis, já participou com a gente, né? Das capivaras. O homem é uma máquina de informações. Professor, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, obrigado pelo novo convite, uma dobradinha e, assim, muito legal estar aqui com a Kênia, né? A gente poder conversar, muito bacana. E a nossa outra convidada é a professora Kênia Getk, que é socióloga, aqui professora também na área da sociologia do campus Florianópolis. Professora, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, agradeço a Júlia também e estamos aí para trocar uma ideia com vocês. Estamos aí. Tudo bem, o tema hoje é a pandemia, né? Agora no dia 11 de março, né? A gente está gravando dia 7, então daqui 4 dias completam-se 5 anos de que a OMS declarou oficial aí a pandemia do Covid-19. Então são 5 anos desse período que a gente viveu, um período histórico, né? Triste em muitos aspectos. E, então, começar pelo professor Eduardo, né? Que ele explicasse a origem desse vírus, né? Que vírus foi esse que atacou, né? E por que característica ele tem que fez com que ele se espalhasse tão rápido? Tá, bom, tentar ser breve aqui, né? Porque a ideia é a gente mais bater um papo, conversar, assim. Mas, enfim, né? 5 anos parece tanto mais tempo, não sei para quem tá ouvindo, né? Para vocês, assim, mas para mim parece já que passou uma vida, assim. Depois disso, nossa percepção de tempo parece que é um pouco diferente, assim, né? Com todo o contexto da pandemia. Mas, enfim, vamos lá. Pensando um pouquinho no vírus, né? Acho que antes de falar do vírus da Covid, né? O vírus que definiu aí a situação da pandemia, eu acho que é importante entender um pouquinho do vírus em si, né? O que é o vírus, assim. Então, o vírus é um... Não existe consenso, não sei se algum dia vai existir, se o vírus é um ser vivo ou não é, porque ele tem algumas características que ele compartilha com o que se define como ser vivo e outras que não, né? Então ele assim, tem alguns teóricos até que consideram o vírus uma infravida, algo nesse sentido, assim, porque ele não tem metabolismo próprio fora de outra célula, ele é um parasita obrigatório, ele tem que estar dentro de uma célula, ele não tem célula,
né? Ele é acelular, basicamente todos os outros seres vivos possuem célula, mas ele evolui, ele consegue se replicar, ele tem material genético, então tem uma série de questões aí meio contraditórias nessa entidade que a gente entende, né? Chama de vírus. E que, assim, a gente pode entender, eu acho que talvez, assim, que eu vou trazer sobre o vírus e nessa perspectiva da biologia, seria legal entender que a gente sempre busca um vilão, né? Então eu acho que é muito fácil de a gente colocar esse lugar para o vírus da Covid como o vilão que causou tudo isso, enfim. Mas o vírus é uma partícula da natureza como qualquer outro ser vivo, assim. Acho que isso que é importante. Uma partícula muito importante na evolução da vida, né? Os vírus são muito importantes na evolução da vida. Parte do nosso DNA, do nosso material genético, do que nós somos como humanos, só se tornou o que nós somos pelos vírus, por infecções ao longo da evolução que fizeram com que a gente se transformasse no que nós somos, assim. Então os vírus têm uma potência, assim, de metamorfose, de criação, de fazer com que a vida aconteça, que é muito importante e significativa ao longo, né, da existência da vida. Bom, dito isso, vamos lá. O que é o vírus da Covid, né? O que foi esse vírus? Como que ele se caracteriza? Então, existem várias espécies, várias famílias de vírus, né? E o vírus da Covid, ele faz parte de um grupo que são dos coronavírus, que a gente poderia mencionar assim. E coronavírus por quê? Porque ele tem uma estrutura no envelope dele que é parecido com uma coroa. Todos os vírus dessa família têm, que hoje talvez, não sei se vocês lembram, já ouviram falar, mas possivelmente algumas pessoas lembrem, no vírus da Covid é a proteína S, a proteína spike, a espícula, que foi muito falada sobre ela, porque é uma das partículas ali que está na estrutura do vírus, que faz com que ele possa ser capturado pela célula, que ele consiga entrar dentro da célula para causar infecção. Então, todos os coronavírus dessa família possuem essa estrutura, né? Uma coroa formada por proteínas. Então, ele é um desses vírus. São vários vírus nessa família do coronavírus, né? E esse vírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, é um vírus que foi descoberto aí em 2019. Não se sabe muito bem ainda a história dele, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, eu acho. Mas ele surgiu ali e o reservatório natural desses vírus dessa família é muito em morcegos. Então, vários morcegos são local de vida, né, na natureza de vírus dessa família dos coronavírus. Tá? Então, é mais ou menos essa, assim, acho que introdutoriamente, assim, daria para a gente falar um pouquinho, né? O que eu até queria pegar esse gancho, né? Porque hoje, já passados 5 anos, naquela época se ficou... o ser humano comeu um morcego e o mercado lá chinês, enfim. Depois surgiu aquelas teorias de que era de laboratório, enfim. Hoje, 5 anos depois, a gente já consegue dizer da onde ele veio? Tipo assim, como é que o paciente 1 foi infectado? Não se tem um consenso ainda sobre isso. Existem hipóteses, né? Hipóteses mais aceitas, outras menos aceitas. E entre as hipóteses mais aceitas, existem essas de que esse vírus ele surgiu aí nos morcegos, teve um hospedeiro intermediário, então teve um salto aí, né? Isso acontece, vários vírus saltam de uma espécie a outra, e até chegar nos humanos. E aí a espécie intermediária, né, o vetor intermediário, é interessante até pensar nisso, né, intermediário entre o quê? Entre o reservatório natural e o humano. Então a gente sempre pensa nesse lugar, né, o humano está ali, a gente sempre está nessa posição aí de destaque na relação, assim. Mas o que se tem como hipótese é que tenha sido o pangolim, que é uma espécie de mamífero, né, também presente lá na região da China, na Ásia, enfim. Mas não é uma hipótese totalmente assim aceita, porque os vírus, fazendo estudos, né, do DNA, do genoma do RNA, do genoma desses vírus, que é um vírus de RNA. Depois posso explicar um pouquinho mais isso. Então, o material genético do vírus no morcego, no pangolim, depois nos humanos, tem algumas diferenças, assim. Então, não corrobora com uma hipótese assim que seja de fato totalmente aceita, que tenha sido esse o hospedeiro intermediário. Então ainda são várias hipóteses. Pode ser uma transmissão direta também, né, do morcego para o ser humano.
Essas são as hipóteses do morcego para o ser humano, morcego pangolim ser humano, e essa outra hipótese, algumas características na forma de ação do vírus, na forma de infecção, justificam essa hipótese que parece meio conspiratória, né, de que escapou de alguma pesquisa, em algum laboratório, o que não é tão descartável assim, justamente pela maneira como o vírus ele infecta. Assim, a maneira como o vírus age e o potencial de infecção que ele tem é muito grande e bastante diferente dos outros vírus da família. Então, hoje já se sabe, né? Hoje não, mas se sabe que vários laboratórios ao redor do mundo fazem pesquisas com diferentes cepas virais, com cepas que são infecciosas, que causam doenças, né, nos humanos, no sentido de fazer testes aí para aumentar a capacidade de infecção dos vírus. Então, é uma hipótese que ainda está em jogo, mas claro que a gente tem que também entender que nós vivemos num momento em que essa disputa de narrativas ela é muito presente, né? Então, acho que tudo tem que ser. Acho que se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou é justamente a necessidade de a gente sempre buscar qualificar as informações, né? Buscar ter critérios aí na maneira como a gente busca entender as informações e as notícias que aparecem, assim. Então, mais ou menos essas são as hipóteses, né? Certo. Agora, a professora Kênia, né, do ponto de vista sociológico, né, 5 anos aí da pandemia, olhando para trás, o que uma pandemia como essa causa numa sociedade, né? Eu acho que, para além dessas questões, a gente foi a primeira pandemia aí no século XXI, com tecnologia, com rede social, enfim. Passados esses 5 anos, que sociedade a gente tem depois de uma pandemia? É uma pergunta difícil, né? Na verdade, assim, se a gente pensar o impacto da pandemia na sociedade, ele nunca vai ser um impacto isolado do impacto de outras coisas que foram acontecendo simultaneamente, né? Então, hoje em dia, quando a gente tenta analisar os caminhos que a sociedade global, vamos dizer assim, está seguindo, a gente poderia dizer que tem pelo menos 3 grandes fenômenos que ocorreram aí nos últimos anos que marcam os nossos últimos caminhos, né? Sei lá, pós-queda do Muro de Berlim, assim. O que aconteceu de muito gritante, né? Que foi um abalo, de fato, na sociedade mundial. Então, a gente teve o 11 de setembro, que, né, trouxe aí vários elementos que mudaram a história mundial. A própria crise econômica de 2008, que parte dos Estados Unidos, mas que se agrava, né? E extrapola o território dos Estados Unidos. E aí a Covid-19 em 2019, que de fato foi, assim, o que dos 2019, 2020 ali, né, que vai ser o que vai atingir um nível mais global, assim. Então, se a gente tiver que pensar assim, o que aconteceu com a sociedade pós-pandêmica, a gente nunca pode também, né, excluir o que foi a influência desses outros grandes fenômenos, né? E para além desses 3 outros grandes, muito mais, né? Mas tem alguns elementos, assim, que os autores que têm trabalhado com o conceito de sociedade pós-pandêmica já nos mostram, assim, né? Então, a gente teria... E nunca dá para dizer que é uma coisa assim, estamos melhores ou estamos piores, porque a gente tem, sei lá, né? É aquela conversa assim, será que saímos melhores da pandemia? Essa era a pergunta que se fazia muito lá no começo. Não, calma que sairemos melhores, né? Essa grande experiência, né? E claro que é um discurso muito motivacional, de resiliência e tal. E que, de fato, a gente aprendeu muita coisa, né? Então, a gente poderia pensar, assim, sobre um aspecto, vamos dizer, estrutura de Estado, estrutura política, né? A gente percebeu que de fato, os Estados-nação, eles são importantes, né? Se tinha uma ideia de que a crise da democracia, a crise dos Estados-nação, mas, de fato, eles foram figuras políticas bem importantes, né? Eu acho que depois a gente, né, pode também tentar esmiuçar, assim, a partir de quais critérios que a gente vai pensar que sociedade é essa que temos, né? Mas, de fato, todos nós fomos muito marcados por isso, né? Então, a gente pode pensar tanto nas grandes estruturas sociais, políticas, econômicas, né? Por exemplo, se a gente... Acho que o início de tudo, uma coisa que todo mundo se sensibilizou muito foi o fato de que somos profundamente interdependentes, né? Então, isso a gente sentiu já logo no início da pandemia, quando
começou a diminuir, né, ter uma diminuição da circulação, tanto de mercadorias quanto de pessoas, e a gente foi se dando conta de que as coisas já não chegavam mais no mercado, elas já não chegavam mais na nossa casa. Então, a partir desse momento, a gente foi se dando conta, opa, o trabalho do outro, de fato, interfere na minha vida, né? Então, essa sensibilização, né, de que somos interdependentes, de que a classe trabalhadora é fundamental para que o sistema econômico ocorra, né? Eu acho que isso também foi uma coisa que as pessoas se sensibilizaram. De fato, a classe trabalhadora conseguiu perceber que, peraí, por que se a gente tem medidas estritas de segurança sanitária, de isolamento, por que estão me forçando tanto a sair de casa e continuar trabalhando, né? Então, isso, de uma certa maneira, nos permitiu entender essa questão da importância dos trabalhadores, porque sem eles a economia não iria girar de maneira alguma, né? Mas, por outro lado, se a gente pensar nessa relação do isolamento, assim, de tudo que veio como resultado dessa sociedade, individualmente, parece meio paradoxal, assim, que a gente percebeu a nossa interdependência, né, a nossa necessidade da relação com os outros, mas o que a gente percebe é que as pessoas foram tendo, assim, comportamentos cada vez mais egoístas, individualistas, né, de se forjar dentro dos seus interesses privados, né, uma coisa mesmo que aí vários estudos estão mostrando o impacto nas crianças, nos adolescentes, numa geração inteira que traz consigo uma fobia social, uma dificuldade de interação muito maior, né? E isso, assim, sem dúvida, é também um reflexo da pandemia, né? Mas, assim, é possível apontar mesmo individualmente comportamentos coletivos, porque, assim, a gente teve lá no começo, né? O pessoal saiu correndo para estocar papel higiênico em casa, então, assim, essa coisa, esse surto coletivo, ele também se refletiu nessas coisas individuais, mas é possível dizer que, num momento como esse pandêmico, a sociedade apresenta comportamentos coletivos semelhantes? Assim, no sentido de a gente pensar que todo mundo está pensando igual, acho que é difícil, mas esse sentimento de pânico, ele foi muito, né, ficou muito presente para todos nós. Ele não é novo, né, se a gente pensar assim, os autores que têm trabalhado numa perspectiva que talvez se julgue alarmista, né, se a gente pensar, sei lá, dentro do próprio movimento ambientalista, enfim, os caras que estudam isso, eles estão dizendo isso pra gente há 70, 80 anos, do tipo, olha, a forma como a gente está se organizando, a forma como a gente está se relacionando com o planeta, não vai dar bom, né? Não, em algum momento. E, inclusive, se a gente pensar assim, nas últimas décadas, a gente teve uma série de surtos que não chegaram a ser pandemias, mas que nos deram fortes indícios de que, né, as nossas relações não estavam indo bem, assim. Então, se a gente pensar nisso, sim, a ideia de um pânico, de um alarme, de uma coisa da busca por suprimentos, né? Isso aí tudo já estava sendo identificado há várias décadas, de que há ali também, inclusive, um nicho de consumo muito forte, né? Assim, a gente viu isso também depois, pós-pandemia, aumentaram exponencialmente os números de bunker, né, de tentativa de... Virou uma indústria do caos, assim, a qualquer momento. Exato. Então, assim, sempre tem alguém ganhando. Por isso que também é muito difícil a gente generalizar a ponto de pensar assim, todo mundo, né, no mundo pós-pandêmico está pensando da mesma forma, assim. Mas eu acho que esse sentimento de fim do mundo, né, que em algum momento nos pegou a todos durante a pandemia, ele está muito mais presente agora. De novo, né, as teorias a respeito do fim do mundo, elas não são nossas de agora. A gente, desde que a gente tem os registros escritos, as diferentes culturas trazem uma noção ou outra de fim do mundo, né? Então, a gente tem desde os textos sagrados, desde, enfim, né, das filosofias falando sobre essa coisa da chegada do fim, né? Mas talvez em nenhum outro momento a gente tenha visto ela tão de perto e tão materializável, assim, né? Como foi para todos nós naquele período. Certo. Professor, eu queria saber o que caracteriza uma pandemia, né? Que elementos tem que acontecer para chegar nessa nomenclatura? Porque até a professora falou, a gente teve a gripe suína, teve outras coisas aí, H1N1, enfim, mas nenhuma delas teve esse status, né? O que precisa atingir para chegar no status de pandemia? Tá. É legal, e só pegando o gancho, acho, respondendo e também
comentando um pouquinho aqui o que a Kênia trouxe, né? Eu acho que é importante a gente ter também essa visão de que esse não é um evento novo, né, na história da humanidade, assim, como a Kênia falou dessas narrativas de fim do mundo que acompanham a história da humanidade, enfim. Da mesma forma as pandemias, né, a nossa relação com as doenças infecciosas ou infecto-contagiosas, assim, elas também foram construindo socialmente a história humana. Se a gente pegar desde a antiguidade, a gente tem sei lá, doenças como a varíola, como a cólera, né, que causaram inúmeros eventos de epidemias ao longo da história, a peste negra, a peste bubônica, a gripe espanhola, enfim, tem relatos na história que mostram como a força da doença é algo mobilizador também para a organização humana, para a organização social humana, né? Talvez a novidade que a gente tenha nesse momento é que a gente está vivendo uma pandemia dentro de um sistema, né, assim, de organização, a Kênia pode falar mais, dentro desse modelo capitalista, dessa lógica, né, do consumo, que eu acho que é um pouco diferente dos outros momentos na história da humanidade, que traz um pouco dessas consequências que a Kênia comenta, assim. Mas isso não é uma novidade e não vai ser a última, né? Com certeza, assim. Eu acho que é um pouco narcisista demais da nossa parte considerar que a gente vai em algum momento conseguir superar a força de produtividade da vida no planeta, né? Que é isso, assim, a doença, esses encontros, essas trocas. A própria simplicidade do vírus corrobora essa perpetuação dele. Exato, né? Exato, né? É paradoxal de a gente pensar que algo tão simples, tão irrisório, isso eu sempre falo para os alunos, né? Eu acho que nos tira um pouco desse pedestal, né? Como que uma coisa invisível, ridícula, se a gente for pensar do ponto de vista biológico em relação à sua organização, né? A não complexidade, se a gente for comparar com a complexidade do ponto de vista fisiológico, de funcionamento do vírus em relação a outros, e é capaz de, né, dessa força de mudança, de desagregação, enfim, de uma série de coisas, né? Mas, enfim, a questão da pandemia, o que caracteriza uma pandemia, né? Uma pandemia geralmente ela é causada por um agente que seja novo, que nunca tenha acontecido antes, né? Que cause assim, uma propagação muito rápida, muito eficiente a nível global, a nível, né? Que não seja local, que daí, se for a nível local, a gente está dizendo de uma endemia, certo? Tem vários termos, né? Uma endemia, uma epidemia e uma pandemia. Então, pandemia pressupõe que seja esse evento numa escala muito maior, assim. E que seja algo infeccioso. Então, é o caso, né, do vírus da Covid. Você até tinha feito essa... Eu acho que não finalizei, não falei, né? O que fez com que seja tão transmissível, assim? Então, realmente, o vírus da Covid, ele é muito transmissível. É um dos vírus, assim, dos agentes infecciosos mais transmissíveis que se conhece até hoje, junto com sarampo e alguns outros poucos vírus, assim. É transmissível, né, por partículas de aerosol, saliva. Uma das causas também dessa grande transmissão é o fato de que a doença ela se transmite também de uma forma assintomática. Então, pessoas que não expressam a doença podem transmitir. Isso fica muito mais difícil de fazer os controles, né? A partir do momento que a gente não tem assim, uma atuação tão grande em testagem, né, para ver se as pessoas estão contaminadas ou não, acaba ficando difícil de você fazer conter, né, a transmissão. Então é mais ou menos isso. Isso é o que caracteriza um evento pandêmico como esse que a gente teve, assim, né? Professora, agora o Eduardo falou com relação a esses outros eventos, né, na humanidade. Tem alguma coisa que é comum a todas elas, assim, ao que se assemelha ao que aconteceu agora na pandemia, tem acontecido na peste, na febre espanhola, enfim, né? Tem alguma coisa que seja igual ao que aconteceu agora, que também se viu no passado? Acho que tem várias questões aí, né? A primeira, talvez, evidentemente, é o impacto na saúde pública, nas mortes em si, né? No adoecimento da população. E num impacto que vai se espraiando, né, para outras esferas da vida. Por exemplo, as questões econômicas, o impacto econômico, né? Por exemplo, a peste bubônica que o Eduardo comentou, assim, talvez tenha sido a maior de todas no sentido do impacto, não só, sei lá, estima-se que metade da população da Europa tenha morrido durante a peste bubônica. Então,
o impacto econômico, político disso mesmo, né? O impacto na forma de pensamento, né? Porque, como a gente estava comentando antes, a gente nunca sai ileso de um período desse. Os impactos na forma de pensamento de uma sociedade vão mudar, né? Por exemplo, de novo, assim, durante a peste bubônica, a gente tinha, isso ali era, né, 1300, né? Então a gente ainda tinha muito forte uma influência da religião nas explicações, né? Na cosmovisão, na visão de mundo das pessoas, a religião é que definia do porquê que estamos vivendo isso. Então, para a gente, durante a pandemia de Covid, também a gente se perguntou muitas vezes por que isso está acontecendo, né? Onde está Deus, né? Então, essa nossa relação com a cultura, com a visão de mundo. E aí, claro, é muito louco, porque numa perspectiva muito mais moderna, científica, até mesmo secularista, né? A gente tem, por um lado, uma valorização da ciência, ou seja, se a gente pensar assim, a resposta que a ciência deu durante a pandemia de Covid, ela foi muito eficiente, né? Se alguém ainda tinha dúvidas, ela foi muito eficiente, ela foi muito rápida, ela, né, desde a criação, produção, a logística, a distribuição do sistema vacinal, tudo isso, né? Então a gente tem, por um lado, uma valorização da ciência, ainda que uma parte da população tenha se colocado numa postura anticientífica. A gente vê que depois da pandemia a gente teve um aumento dos movimentos anti-vacina, né? Então, talvez você tenha mais elementos para falar para a gente, né, Eduardo? Então tem isso, assim, sempre vai pendendo para um lado ou para o outro, né? E a questão das religiões, a gente também poderia pensar assim, mas nós estamos num mundo muito mais secularista do que éramos, sei lá, lá na Idade Média, né? Mas mesmo assim, a pandemia de Covid, ela, de uma certa maneira, aguçou o radicalismo de alguns grupos religiosos. E radicalismo no sentido de voltar às raízes, né? No sentido de buscar a essência da sua relação com Deus e tal. Então, essas questões, elas são todas comuns às diferentes pandemias, né? As mudanças econômicas, as mudanças políticas, as mudanças de pensamento e até mesmo o desenvolvimento científico e tecnológico que a gente vai tendo a partir desses fenômenos. Então, é importante pensar isso assim, uma pandemia, que grande desgraça que se abateu sobre nós, mas se não fosse a peste bubônica, a gente talvez não teria repensado a nossa relação com Deus, a gente não teria aberto espaço para o iluminismo, para a ciência moderna, para a própria ideia de modernidade, né? Então, esses impactos eu diria que são mais ou menos comuns a todas as pandemias. E professor, quer complementar com essa questão do pessoal ter virado um pouco anti-vacina depois da pandemia e o que a biologia explica disso? Essa é uma questão bem complexa, né? Assim, muito... daria pra gente falar muito sobre isso, assim. Mas os movimentos anti-vacina, eles já existiam, né? Há um certo tempo, assim, eles ganharam força e fôlego. Eu acho que bastante em consequência também da maneira como a pandemia nos forçou a estar isolados, né, com essa necessidade de se informar e de buscar outras formas de estabelecer relação. Então, possibilitou a circulação de uma série de narrativas que muitas vezes ficavam mais restritas. E claro que toda a informação que a gente tinha antes da pandemia sobre vacina é uma coisa que era bem diferente do que passou a ser após a vacina, né? Após as vacinas para a Covid. Então, antes de a gente ter a Covid, dificilmente a gente se atentava, por exemplo, à taxa de eficiência da vacina, né? E que a vacina estava na sociedade já exatamente solidificada e ninguém questionava, entendeu? Isso. A partir do momento que a pandemia surge com essa resposta rápida, eu acho que isso é algo assim que a gente tem que olhar assim com um destaque, assim, uma coisa incrível se a gente pensar o tempo, né? Assim, a resposta 5 dias depois de ter sido de ter o primeiro surto lá na China, já se tinha o genoma do vírus, né, pronto,
para se identificar ali qual era a estrutura de bases que compõem a informação genética do vírus, e isso já estava presente na comunidade internacional científica, então isso é algo fantástico se a gente for pensar. Agora, por outro lado, também, né, da mesma forma que democraticamente essa informação circula para que a gente possa ter um avanço, ela também circula para que essas outras narrativas ganhem espaço e acabem, né, desconstruindo um pouco, talvez, a ideia que a gente tinha de ciência. Então, as informações que a gente tem sobre a produção de vacina, sobre taxa de eficiência, e que começam a ser... os laboratórios, né? Exatamente. Se é de tal país, se não é. Isso. Uma preocupação que não se tinha, certamente. Então, todas essas questões relacionadas à diversidade, né, que a gente tem cultural, de entendimento sobre nosso lugar, o lugar social, as diferenças sociais entre as pessoas e a maneira de compreender o mundo, acabam possibilitando que esses movimentos ganhem espaço, né? E a gente tem hoje esses outros desafios, que contraditoriamente, assim, o que a pandemia também nos deixou, né? Ter que lidar com um grande movimento muito mais articulado, né, nesse sentido, de grupos anti-vacina, que a gente já consegue ver consequências disso em outras doenças, por exemplo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né, do aumento de outras doenças que antes a gente tinha uma taxa de cobertura vacinal muito maior. Os movimentos praticamente erradicadas, assim, né? Exatamente, doenças erradicadas, né? E os movimentos anti-ciência também, de negacionismo da ciência, né, de questionamento desses lugares, enfim, da produção científica, que também são, assim, uma consequência negativa, né, que a gente tem e que a gente vai ter que lidar daqui para frente. Né? E tem paralelo disso nas outras pandemias também? Quando se descobriu o que causava tal coisa lá no passado, também teve esse pessoal que duvidou, que achou melhor fazer outra coisa, professora? A gente, nessa busca, né, de sempre encontrar um vilão, a gente talvez tenha questões que sejam comuns a todas as pandemias, né, a todos esses outros momentos, assim. E me parece que esse jogo de buscar quem é o inimigo, quem é o vilão, ele é sempre muito utilizado por outros, né, por outros atores, assim, por outros interesses políticos, assim. Por exemplo, eu fiquei muito com essa palavra do vilão quando você falou lá no início, porque justamente no início da pandemia da Covid a gente tinha muito essa busca do vilão, né? E até uma coisa meio xenofóbica com os chineses, né? Então, teve o mesmo processo durante a gripe espanhola, teve o mesmo processo durante a peste bubônica, né? Então foram os asiáticos que trouxeram para a Europa. Então, de novo a gente vê assim que é sempre essa coisa eurocentrada, né? Tipo ocidentalizada, a busca de um inimigo. Então, são coisas que acabam se repetindo, né? De uma certa forma. Beleza. Agora, quais os avanços que a gente teve na pandemia, né? Tu falou nessa questão que a ciência se agilizou muito nesse período, da maneira com relação ao cuidado de saúde, por exemplo. A gente tem avanços a se destacar depois que passou essa pandemia? Eu acho que tem muitos avanços, né? Eu acho que essa questão da cooperação internacional aí que a gente teve no sentido de uma resposta rápida, né, na compreensão do que era o vírus, de como ele funciona, de como ele atua, como ele infecta, dos sintomas da doença, de tratamento. Eu acho que isso foi algo inédito, assim, nunca tinha acontecido algo nesse nível, de uma cooperação tão grande, assim, né, no sentido de tentar lidar com um problema comum, assim, com uma situação comum. Eu acho que também a questão dos sistemas de saúde, né, teve um grande avanço nesse sentido, assim, de a gente ter o fortalecimento, né, de políticas, assim, no sentido de tanto de atenção básica quanto também epidemiológica, né, de buscar a compreensão de como agir, mecanismos de contenção, de controle, de respostas primárias, secundárias. Eu acho que tudo isso foram ganhos assim muito significativos, embora, né, como no Brasil a gente teve, em outros lugares do mundo, a gente teve situações que foram problemáticas nesse sentido, que dificultaram, né, que a gente tivesse uma resposta eficiente. Agora, a nível assim, de
que a gente poderia dizer de avanços e de ganhos, eu acho que isso é muito significativo de destacar. Além disso, eu acho que essa possibilidade da produção de vacinas assim, num tempo tão rápido, né? E de fato da produção de vacinas com novas tecnologias, porque as novas vacinas que foram feitas com a tecnologia do RNA, que são vacinas que já se conhecia, já se sabia como fazer, mas que ainda não tinham sido utilizadas em grande escala e assim da forma como foram. E hoje já se tem assim esse case, né, se a gente for pensar assim da pandemia, para que elas possam ser usadas em outros momentos, assim. Então acho que teve muitos avanços bem significativos, assim, para além de todas as situações problemáticas que a gente viveu, né? Agora, professora, avanços que tiveram, por exemplo, no campo sociológico, eu vou incluir educação e o trabalho, por exemplo. Não sei se dá para chamar de avanço, mas enfim, seria uma consequência, né, dessa pandemia. A gente percebe já isso, tanto na educação, assim, que é o nosso métier aqui, quanto também na relação do trabalho? Sem dúvida. Acho que tem as questões que complementam o que o Eduardo falou, né? A gente, num sentido geral, assim, como política pública, né? Tem até alguns autores que estão trabalhando isso. Tem um professor um sociólogo, professor de sociologia da UERJ, o José Maurício Domingues, que tem trabalhado isso. Ele está falando do quanto a pandemia contribuiu para a gente rever aquela empreitada neoliberal de que vai ser tudo pela via do privado, de que o Estado não precisa atuar e tal. Teve um recuo, é óbvio, o neoliberalismo está super forte agora nesse momento pós-pandemia, mas ali em algum momento a gente percebeu que os sistemas de saúde precisam do Estado, que os sistemas de educação precisam do Estado, né? Então a gente, de uma certa maneira, aquilo que a gente chama de liberalismo social voltou à pauta, porque a gente estava numa empreitada neoliberal muito ferrenha desde 1980, pelo menos, né? Então esse foi um dos pontos, assim. Se a gente pensar no aspecto da educação, acho que tem várias consequências, né? Então, não só todo o impacto para essa geração, que foi uma geração de estudantes durante o período de isolamento, né? E as consequências que a gente vê até hoje, a gente vê na nossa própria instituição, né? Os estudantes que estavam no ensino fundamental e que agora estão com a gente no médio, os estudantes que estavam no ensino médio, que agora estão no ensino superior, a perda mesmo que eles tiveram na sua trajetória educacional. Então, foi uma geração inteira, né, que foi afetada por isso. Mas, de novo, né, essa influência ela não foi igual para todo mundo, né? Então, tem várias pesquisas sobre desigualdades educacionais que já mostram isso, assim, a depender da rede na qual você estava inserido, a depender da estrutura da escola na qual você estudava durante o período da pandemia, você foi mais ou menos afetado. Então, a gente não pode ser, né, assim como a gente, quando trata de quaisquer questões que sejam ambientais, que sejam ecológicas, a gente não pode ser ingênuo de achar que isso aconteceu igual para todo mundo, todos nós fomos atingidos plenamente. Não fomos, né? E continuamos não sendo. As consequências disso vão nos mostrando. Assim. Então, por exemplo, quando a gente pensa a questão da relação com o trabalho, né? O que mudou na nossa relação com o trabalho? Tanto as relações de trabalho quanto relações de estudo, a gente se acostumou, durante o período da pandemia, a fazê-las de uma outra forma. E quando a gente voltou para a presencialidade, parece que foi tipo... Tem um choque. Isso, como é que eu vou trabalhar agora, né, se eu não puder ficar de chinelo, assim, né? Então, vou ter que voltar para o meu dress code do escritório, vou ter que ir para aula todo dia, né? Então, tudo isso fez a gente mudar a nossa relação com o tempo, como o Eduardo tinha dito, mas também com o espaço, né? Que espaço é esse que agora, que de novo eu tenho que voltar para a presencialidade, de estar todos os dias. Então, tanto as empresas, né, o mundo do trabalho se adaptou de uma certa maneira a isso, quanto a própria instituição escolar, né? E ainda me parece assim, que ainda é cedo para a gente avaliar se houve mais ganhos ou perdas, mas a gente já percebe ganhos e perdas. Sim. Né? Mas assim, a gente sabe que na história esses eventos, né, sejam eles provocados ou não, no caso uma guerra, por exemplo, ele também é um impulsionador de revoluções, no sentido
de fazer o pessoal entender que, não, isso aqui não preciso mais fazer, ou até mesmo da tecnologia, né? Tem muita coisa que a gente usa hoje que é do período de guerras, né? Isso aconteceu também no trabalho, então acho que a pandemia fez empresas e instituições de maneira geral olhar para a relação de trabalho, olhar para o trabalho e dizer, bom, isso aqui pode ser feito de casa, de fato, sem grande prejuízo, e ter mudado um pouco essa relação do ser humano com o trabalho? Mudou. A nossa relação com o trabalho, ela é profundamente cultural, né? Ela é histórica, ela vai, né, vai de acordo com o tempo histórico no qual a gente está inserido. E parece que no início, assim, quando a gente começou a voltar, as pessoas foram se acalmando, né, naquele período assim que começou, assim, aquela grande emoção com a pandemia começou a diminuir. No geral, as pessoas estavam muito otimistas. Então agora vai dar para fazer um modelo híbrido, tem tecnologia e tal, né? Mas as pesquisas na área da sociologia do trabalho já estão apontando para os problemas em relação a isso, assim, né? Então, a gente teve, no geral, e, de novo, por que eu falo que não é só um resultado da pandemia, né? É um resultado da crise, que a gente já teve em 2008, mas que ainda reverbera. A gente tem uma série de coisas que estão nos levando paulatinamente a uma precarização das relações de trabalho. E a pandemia foi só um empurrão maior, assim, no sentido. Exato. Então, assim, a própria pejotização, que a gente fala que é um modelo, né, menos... Né, se chama de mais flexível, né, / precarizado. Mas os outros modelos de relação de trabalho, que foram a própria trabalhar por aplicativo, que também foi se popularizando nesse momento pós-pandemia, ele é muito resultado disso, né, de relações de trabalho que são mais flexíveis, mas talvez para mim, assim, a maior ingenuidade que a gente teve em relação aos ganhos, que tudo isso, né, esse uso da tecnologia, enfim, o que vai nos trazer como ganho, seja em relação à própria ideia de vigilância, porque as políticas isso no geral, não digo só em relação ao trabalho, as políticas de vigilância na nossa sociedade, elas ficaram muito mais eficazes com a pandemia. Tanto em relação à nossa saúde, ao indivíduo, ao meu corpo, né? Como eu cuido do meu corpo. E que é, inclusive, um dos argumentos do próprio movimento antivacina, né? Assim, que excesso de vigilância é esse em relação ao meu próprio corpo. Então, a gente já tinha uma sociedade da vigilância, isso não é um conceito que surge com a pandemia, mas ela ficou super aguda nesse momento, né? Então, a partir de agora, de uma certa maneira, a gente normalizou uma sociedade hipervigilante e a gente, inclusive, espera que a nossa sociedade seja hipervigilante, né? Então, a gente espera que as pessoas estejam com a carteirinha de vacinação em dia, a gente espera que a pessoa tenha tomado os cuidados dela de segurança sanitária. E aí a gente foi fazendo isso também nas outras instituições. Assim, a gente tem um controle cada vez maior sobre os estudantes numa instituição escolar, a gente tem um controle cada vez maior dos trabalhadores, mesmo que eles trabalhem de casa, que eles estejam no modelo remoto, eles são profundamente vigiados, né? Então, me parece que assim, a naturalização, a normalização da vigilância, ela foi uma das consequências da pandemia também. Assim. Sem sombra de dúvidas. E assim, né, até do ponto de vista biológico também, cobrar essas questões das pessoas, né? A carteira de vacinação. Hoje em dia, quando alguém tosse no ônibus, todo mundo já dá uma olhada, né? E teve gente que ficou com esse hábito, assim, por exemplo, eu fiquei com esse hábito desde a época da gripe suína, do álcool gel, assim, tá ali, passa um pouquinho e tal. Essa mudança biológica, assim, professor, também é algo que fica da pandemia e que pode, de certa forma, evitar que novos surtos aí aconteçam? Olha, eu acho que sim, né? Acho que é uma mudança a nível... É o que a Né falou, né? Ela é muito biopolítica, né? Acontece no nosso corpo em diferentes instâncias, assim. Então, seja nesse sentido mais que aponta para essa relação do indivíduo com a sociedade, né? Com os locais em que ele vive, mas com ele mesmo, assim. Então, a gente, com certeza, tem esse... Acho que isso fica interiorizado, né? Mas acaba que, assim, eu acho que o que acontece, né? A gente tem, por um lado, essa vigilância, essa autovigilância também que a gente se coloca, né? Bom, então eu vou me cuidar, higiene, lavar a mão e tal. Mas, por outro lado, a gente acaba... as coisas passam muito rápido, né? Eu acho também. Então, acabou, assim... se naturalizou um outro estado
e as coisas ficaram assim meio que esquecidas, assim. Mas Então, tu diz em que sentido? eu acho que nesse sentido mesmo também, ao mesmo tempo em que a gente tem como ganho isso e durante, né, a pandemia e se aprendeu, e você comentou mesmo que para você isso naturalizou de estar com álcool gel, eu acho que num sentido mais social, assim, societário, se a gente for pensar, eu não sei até que ponto que isso se torna de fato algo que vai definir um comportamento diferente em outras situações, não sei, assim, a nível individual. Até porque eu acho que a gente precisa de um certo respiro, né? Eu acho que essa normalização e normatização que a Kênia falou, assim, que às vezes acaba nos colocando numa vigilância tão extrema, eu acho que em algum momento ela acaba precisando de Escape, né? de um escape. E eu Mas acho isso que a gente não, acho que a gente teve isso até mesmo durante a pandemia, porque a gente vale lembrar, né? No começo a gente passava álcool gel em batata frita, né? sim, E depois, com certeza. com a informação, aquilo foi ganhando uma normalidade. exatamente, foi ficando mais, né? A gente começou a entender que não era tudo aquilo naquele momento, né? Enfim, talvez sim, talvez por conta disso a gente tenha mudado, mas eu acho que essa contenção assim também como uma forma de talvez lidar, ela pode gerar como consequência também, é o que aconteceu na gripe espanhola, né? A gripe espanhola, ela foi em 1918 e assim, historicamente se tem notícias a gente tá no pós-carnaval aqui, né? Que a gripe espanhola foi uma coisa absurda, assim. Foi ali em 1918. Como ela veio, ela foi, surgiu, desapareceu, milhões de pessoas mortas, não se sabe muito bem como. Mas os relatos que se tem do carnaval depois da gripe espanhola, em 1919, são, assim, de uma coisa que nunca tinha sido vista, assim, sabe? Da maneira como as pessoas se relacionam por conta da gripe espanhola ter desaparecido. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente tem muito esse comportamento de a gente, às vezes, tentar manter ali uma certa vigilância, mas quando a coisa dá uma aliviada, a gente precisa desse, o que é natural, né? E até é importante, necessário também, né? Enfim. Não, eu queria só fazer uma... Eu lembrei daquele meme, vocês lembram que a galera falava assim que eu vou tomar todas as minhas doses de vacina e eu vou sair pela rua lambendo corrimão? Era mais ou menos isso. Tipo isso, assim, né? exatamente. Para cair a forra, né? Depois desse problema. Agora, falando, né, de uma coisa prática e triste, né? Que é em relação a essa subnotificação, que a gente sabe que com certeza aconteceu, né? Foram centenas de milhares de mortos no Brasil, milhões aí no mundo todo. Já se tem uma ideia dessa subnotificação, do quão grave ela foi realmente, aí não só no Brasil, né, no mundo todo? Então, não, assim, se sabe que de fato tem uma subnotificação, né? Mas assim, até que ponto isso pode dar um... Atualmente, assim, a gente tem no mundo foram mais de 7 milhões de pessoas que morreram, né? Isso são os dados oficiais, que com certeza existe uma subnotificação em relação a eles, né? No Brasil a gente tem 700 e poucas mil pessoas, 720 mil, alguma coisa assim. É o segundo país com o maior número de mortos, né? Atrás dos Estados Unidos. E com certeza os dois números aí têm uma subnotificação muito grande, porque é muito difícil, né? Se a gente pensa a nível mundial, assim, você conseguir de fato definir, atestar que aquela morte aconteceu em decorrência da Covid, é muito difícil. A gente pensa em países que não têm assim, uma estrutura de saúde capaz, né, de dar conta, de testar, porque precisa fazer teste, né, para ver se de fato estava contaminado com o vírus ou não. Então é muito difícil assim, de saber, e é muito difícil de a gente conseguir ter uma ideia assim, do número de pessoas que morreram de fato, né, em decorrência da Covid. Assim. Eu li alguma coisa que seriam aproximadamente 15 milhões, mas são dados totalmente que não tem assim, já seria o dobro, respaldo, né? Já exatamente. Uma loucura. Mas assim, Kênia, tem como a gente saber, ou pelo menos identificar, quando que a pessoa pode mudar o seu comportamento no meio de uma pandemia? Porque eu acho que assim, no começo, por exemplo, né, eu acho que de maneira geral todo mundo se apavorou.
Depois começa esses movimentos de questionar a ciência, questionar a vacina e tal. Mas lá no começo todo mundo se apavorou, as pessoas morriam às centenas, às milhares todos os dias. O que leva às vezes uma pessoa a mudar de lado, né? A estar apavorada e de repente ser um grande crítico, assim, a duvidar de tudo aquilo, que não é só isso e tal. Há mais elementos políticos aí ou cognitivos, enfim, o que dá para falar sobre isso? Me parece que, assim como a gente já tinha comentado anteriormente, né, foi um momento em que as narrativas estavam vindo de todos os lados, muita desinformação, né, as pessoas estavam apreensivas, estavam duvidando das instituições, né, então recebendo muita informação que por vezes eram contraditórias, e isso vai fazendo com que, sei lá, as pessoas desacreditem os processos, desacreditem as instituições, né? Então, pensar exatamente em que momento que alguém, sei lá, duvida de que tenha que cumprir o isolamento, né, para que a gente não tenha a disseminação do vírus ou qualquer coisa assim, é muito difícil, porque parece muito idiosincrático, né? Assim, é muito daquele indivíduo naquele momento, dadas as circunstâncias dele. Mas o que me parece assim que a gente deveria defender como sociedade seria, de fato, políticas públicas na área da epidemiologia, da saúde pública, que garantissem dados, que garantisse evidências para a população para que ela ficasse tranquila, né? É claro que foi uma... É muito complicado a gente dizer que foi uma pandemia que nos pegou de surpresa, porque ela não nos pegou de surpresa, né? Quem estuda, quem gere as pesquisas, quem produz as pesquisas nessa área, já estava alertando para essa possibilidade há muito tempo. Então, é um pouco ingênuo da nossa parte também dizer, mas é que nos pegou de surpresa. Na verdade, não, né? Na verdade, paulatinamente, os governos foram tirando recursos dessas áreas, investindo em outras áreas que sejam, sei lá, politicamente mais interessantes para eles, né? O próprio Donald Trump, em 2017, ali um pouquinho antes da pandemia, fez um corte de gastos na área da saúde que desestabilizou muito. O próprio desempenho dos Estados Unidos foi muito ruim durante a pandemia, né? Então, mesmo tendo recursos, eles tinham tido um corte de investimento muito grande nessa área. Então, me parece que, assim, quando se tem, né, políticas públicas vigorosas, em que as pessoas confiam naqueles dados que estão sendo produzidos, que estão sendo passados a ela dia a dia, quando a gente tem uma mídia na qual a gente confia, que tem legitimidade com a população, que a gente possa confiar nela, quando a gente tem uma educação de qualidade, né, que nos faz perceber quando uma notícia é falsa ou verdadeira. A gente tem dados terríveis em relação a essa perspectiva no Brasil, né? Porque a gente tem dados comparativos entre os países em que o brasileiro, infelizmente, é um dos que tem mais dificuldade de entender quando uma notícia é falsa ou verdadeira, né? Então, quando a gente tem investimento numa educação que vai propiciar elementos para essa população entender, não, peraí, isso aqui me parece falso, eu vou duvidar, eu vou checar, como é que eu faço a checagem, como é que eu investigo essa notícia. Então, quando a gente tem, né, assim, um projeto, vamos dizer projeto de nação, mas um projeto de sociedade que preveja investimento nessas áreas, que às vezes não são assim interessantes eleitoralmente ou qualquer coisa assim, mas elas são interessantes para a gente ter uma segurança quando vier a próxima epidemia. Porque é isso, não é se vier, é quando vier. E a gente já tem esses elementos hoje, 5 anos depois, de que esses países que se preocuparam com essas questões passaram melhor pela pandemia, esses que tem uma melhor percepção da informação, uma maior confiança nos sistemas de governo. Enfim, é possível já ter elementos para dizer que isso ocorreu nesses países? Então, no sentido geral, assim, as pesquisas mais globais a respeito desses impactos no Estado e na política, eles ainda são incipientes, vamos dizer, né? Porque a gente está falando de um período muito curto de tempo, né? Mas, no geral,
os dados... A gente não precisa nem pensar agora, passado esse tempo. A gente pode pensar o próprio desempenho durante a pandemia, né? O número de mortes em cada um desses estados-nação, assim, porque houveram países que não tinham recursos muito vigorosos, mas tinham coesão social, no sentido de você se sentir pertencente àquela sociedade, você fazer a sua parte para que o vírus, né, não se propague até aqui. Porque, né, até desculpa te interromper, no fim das contas era cuidado com a higiene, lavar as mãos e se manter isolado em caso tivesse com sintomas, enfim. Não era também, não precisava ter inventado nada tecnologicamente falando, né? Então, acho que isso corrobora um pouco com o que tu estás falando, de que países às vezes têm uma grande estrutura de saúde ou tecnológica, mas com uma consciência de sociedade, se saíram melhor. Exato. Então, a gente tem experiências de países, sei lá, Cuba, por exemplo, foi um país que teve né, assim, o número de mortes relativo de Cuba não foi muito grande, se a gente pensar em comparação a outros países que tinham muito mais recurso, que tinham, né, uma população muito maior, enfim. Mas é a questão de a gente pensar assim, que há outros elementos, né, que vão impactar nisso, assim, não necessariamente ter, né, toda a questão do recurso, somente a questão do recurso, mas me parece que principalmente essa ideia de solidariedade, não no sentido de ser bonzinho, né, mas de senso solidário no sentido de pertencimento, de coletivo mesmo, né? Agora, Eduardo, a professora falou quando a próxima, né? O quão perto estamos de uma próxima pandemia? Será que isso é possível? Agora nós tradamos aqui, né? Esse vai ser um corte bom. Futurologia, exercício de futurologia. Então, na verdade, assim, exatamente, é quando, né? Quando, como, onde, eu acho que são esses mais os aspectos que a gente pode pensar, assim, né? Isso é fato, vai acontecer. E aí acho que tem uma questão interessante que talvez nem seja pensar quando ou quanto estamos mais perto, mas seria pensar, estamos preparados para isso, né? Eu acho que será que a pandemia e a experiência que a gente teve nos colocou num lugar assim de exercitar essa capacidade de previsibilidade, de organização anterior, porque tem como passar pela coisa de uma forma, como a Kênia está comentando, né? De uma forma melhor ou menos pior que seja, se a gente tiver uma organização para isso, né? Políticas públicas, um Estado, assim, os governantes que, né, se organizem para isso antes que a coisa entre no momento crítico, no momento agudo, assim. Bom, assim, o que a gente tem assim como possibilidade, né? Vários estudos mostram assim que grande lance assim das possibilidades de novas epidemias, pandemias e doenças emergentes que a gente chama, né? Vírus emergentes, que são vírus novos, que não são novos, mas são novos para nós nessa relação com o ser humano. Mas só para não perder, isso só pode ocorrer com vírus? Ou não, a gente pode não. ter uma pandemia de parasitas e outras coisas? Pode acontecer com outras doenças também, não pode só acontecer com vírus. A questão dos vírus é porque a maioria dos vírus eles têm uma capacidade de transmissão muito grande, muito alta, rápida, né? E que às vezes doenças virais elas têm sintomas muito difusos, assim. Então a pessoa está com um sintoma que se assemelha a outros, então fica difícil o diagnóstico, assim. Então é por isso que geralmente os vírus eles são assim, estão lá no topo das apostas aí de novas situações pandêmicas ou epidêmicas, enfim. E grande parte delas vem da pressão que nós estamos fazendo nos ambientes naturais, porque muitos desses vírus já existem, né, estão em ambientes naturais, têm seus reservatórios em espécies, né, que a gente não compartilha assim, de uma relação tão próxima porque estão lá no seu ambiente, né, selvagem, mas à medida que a gente acaba aumentando a nossa fronteira, né, das cidades, da urbanização desses ambientes e começa a ter contato com esses animais, a chance de a gente entrar em contato com esses organismos é muito maior, assim. Então essa é uma das questões que está por trás do quando, né, de quando vai ser. Bom, e aí o que a gente tem assim de situações mais que são importantes de a gente estar ligado, assim. Tem a gripe aviária, né,
que a gente tem, esse vírus que está aí, o H2N5, que é um vírus que já está presente a nível mundial, está presente em aves selvagens, aves que são também de cativeiro. A gente já tem contaminação desse vírus passando para mamíferos, então em rebanhos de gado, outras espécies, e é um vírus que tem uma taxa de infecção e de mortalidade muito maior do que o vírus da gripe, né? Inclusive já tem países se preparando com produções de vacinas para esse vírus, porque é uma das coisas que está assim. Há poucos dias eu li um estudo que diz que, porque qual que é a questão? Esse vírus da gripe aviária, ele tem uma dificuldade em infectar células humanas. Pela estrutura do vírus mesmo, enfim, as proteínas que ele ainda tem uma dificuldade de infectar células humanas e de possibilitar que seja passado de humano para humano, né? Agora, os vírus eles têm uma taxa de mutação muito rápida. E à medida que tem essas infecções, por isso que ano passado, acho que foi ano passado, retrasado, estava essa questão né, você vê aves, aqui em Floripa mesmo, né, aqui no Brasil, aves silvestres, porque a gente tem aves migratórias, né, que chegam, que estavam contaminadas. Se você vê uma ave, não se aproxima dela, um animal morto ali na praia, por exemplo, não chega perto, chama, né, enfim, o órgão ambiental para retirar esse animal, porque ele pode estar contaminado e pode te infectar. Agora, o que impede que a gente tenha ainda isso é essa incapacidade que o vírus tem. Agora, até quando não se sabe, porque ele já está saltando, né, para mamíferos, já está presente em bois, já foi encontrado em leite, ovos, que são coisas que a gente consome. Então, tem um risco, que é um risco já considerado grande, de que esse vírus possa, né, tendo uma mutação a mais, parece que tem uma ou duas mudanças que ele precisaria ter no seu código genético para que ele conseguisse ter mais eficiência em infectar as células humanas e começar a ser transmitido de uma forma mais facilitada. O que abriria espaço para uma nova epidemia ou pandemia, porque é um vírus que se difunde pelo ar também, né? O vírus da gripe a gente conhece. Pode ser um novo vírus ou algum que já está por aí. Exatamente, pode ser. Porque os vírus estão o tempo todo em mutação também. Novo vírus... O que a gente pode pensar que seria um novo vírus? Quando ele sofre uma mutação, muda o seu material genético, é um novo vírus? Ou é o mesmo, né, que se modificou? Então, tem... Mas sim, pode ser um novo vírus que a gente ainda não conhece, né, de uma doença desconhecida como era o da Covid. A gente não tinha conhecimento da existência desse vírus, né, até que a doença surgiu. Então, o professor Eduardo falou nessa questão uma próxima pandemia, né, toda essa relação do vírus, mas a gente também está estrangulando o planeta de outras formas que podem causar efeitos e situações como essa, como foi na pandemia, mas de outras formas, né, professora? O que a senhora destacaria nesse campo, né, que outras pandemias, entre aspas, a gente está sujeito aí também? Me parece que esse é mais um dos aprendizados da pandemia, né? A gente se dar conta, a despeito de todo o negacionismo que tem a respeito disso, de que, de fato, como o Eduardo falou, a gente está estrangulando a nossa relação, muita gente já tem usado outros conceitos, né, como antropoceno, enfim, para designar essa nossa relação com a natureza, que tem sido predatória, que tem sido, assim, insustentável em termos práticos, assim, né? Então ela é insustentável tanto no sentido da forma como a gente, nas consequências para a saúde pública, para a saúde coletiva, quanto também para a saúde do próprio planeta, né? Então, se a gente pensar, sei lá, a questão do aquecimento global, de todas as outras questões que estão nos afetando e que direto ou indiretamente também afetam a nossa saúde, me parece que um entendimento, um aprendizado que sai da pandemia também é esse, né? Me parece que estávamos muito mais sensíveis a isso durante a pandemia, enquanto a gente ainda estava, né, consciente, né, da onde vinha esse vírus, por que ele surgiu, por que ele se propagou. Mas é uma sensibilidade que a gente precisa retomar e aguçar entre todos nós de que relação com o planeta a gente quer, de que relação, né, com as demais espécies a gente quer, para tornar o futuro viável, né? Mas assim, até falando um pouco do que tu comentaste ao longo
do podcast, né? Se for nessa linha, não vai ser um desafio ainda maior, porque se já tendo um vírus que o pessoal sabe o que é, que gera uma gripe, uma doença caracterizada, já houve todo esse problema de informação, de negação e tal. Se for algo mais complexo no sentido de entender uma relação com o planeta, causa, consequência, a longo prazo e tal, o desafio também não vai ser muito maior nesse sentido? Sim, mas as evidências estão aí, né? Cada vez mais na nossa cara, né? Jogando na nossa cara tudo que está acontecendo. E talvez aí também está um pouco o nosso papel, né? Como popularização de ciência, de tecnologia, de mostrar o quanto esse conhecimento científico já está evidenciando isso, como a gente falou, há décadas, né? Então, todos os dados estão mostrando isso e diante do agravamento do quadro, né, parece que a cada dia a intensidade dos fenômenos ela é mais evidente, inclusive para quem de início se colocava numa perspectiva mais ceticista, né, de não acreditar nessas mudanças, nesse caos climático e ambiental. Então, me parece que vai ser um pouco isso, assim, vai ser uma mistura de organizar-se, né, no sentido de passar as informações adequadas, legitimadas, científica e tecnologicamente, e de uma certa maneira, dar visibilidade para os fatos, porque parece que a gente tenta velá-los o tempo todo e fingir que não está acontecendo, né? Enquanto eles estão aí, no nosso cotidiano. A gente vai vendo, por exemplo, o aumento, a cada verão, o aumento do número de mortes associadas com as altas temperaturas, né? Então, diante dessas evidências, ou a gente recua e repensa na nossa relação, ou a gente vai perecer, né? Mas a pandemia serviria também como isso, como para o pessoal botar a mão na consciência, não só para a pandemia e para o vírus, mas para essas questões ambientais, professor? E tu acha que isso ocorreu? Ou meio que essa solidariedade assim ficou restrita na pandemia? Olha, acho que é difícil ter uma resposta assim, né, cravada em relação a isso. O que a gente vê, eu não sei se vocês lembram na pandemia, assim, o deslumbramento que era de ver, por exemplo, golfinhos na Baía de Guanabara, né? Tinha gente assim que, nossa, os animais estão voltando. Os canais de Veneza, como estão limpos, né? Então, esses relatos assim se tornaram bastante comuns, né? E de fato aconteceu isso, os animais reocupando os lugares, os outros seres não humanos, né? Reocupando lugares que antes estavam restritos a nós, assim. Agora, até que ponto isso de fato se tornou num posicionamento ético, numa outra maneira de se relacionar com a natureza, com os outros, né, não humanos, ou mais que humanos, ou que não humanos, tem várias formas de você se referir, né, a esses outros seres que compartilham o planeta com a gente. Eu não sei, assim, não sei de fato até que ponto que isso se transformou numa outra ética, né, nossa. O que eu vejo é que a gente ainda está um pouco distante disso, né? Que a gente precisa trabalhar muito nesse sentido de repensar, repactuar a nossa relação com o planeta, com os lugares que a gente vive, né? Porque é o que a Kênia falou, as evidências estão aí, cada vez mais. Quando a gente vê essas propostas, inclusive atuais agora, né? De buscar extrair petróleo na foz do Rio Amazonas, frente a toda a situação de caos climático que a gente está vivenciando, assim, a gente pensa o que isso significa, né? Enfim, mas é fundamental. Eu acho que, com certeza, assim, se a gente quiser, se a gente tiver assim, disponibilidade para isso, a pandemia pode ter também nos trazido esse movimento de, não, peraí, vamos lá, vamos dar um freio, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Com isso tudo, para onde que vamos. E aí a gente pode olhar também para as outras, porque a gente fica muito centrado na nossa maneira de enxergar o mundo e a gente talvez possa aprender um pouco com outras formas, né? Outras lógicas de ver o mundo, assim. Então, vários grupos étnicos, aí, os indígenas aqui no Brasil, os povos originários, estão trazendo respostas muito mais eficientes em relação a isso do que a gente tem a possibilidade de criar com a nossa maneira de urbana, né? Enfim,
de se relacionar com a nossa sociedade da maneira como ela é. Então, olhar para isso, né? Entender que existem outras respostas que colocam no lugar de protagonismo não as nossas necessidades, mas as necessidades do planeta, das outras espécies, eu acho que é uma maneira, talvez seja um caminho interessante que a gente possa seguir no sentido de ter alguma saída, né? Alguma forma de a gente lidar com isso tudo. Ou seguir enfrentando o problema, como a dona Haraway, né, que é uma filósofa estadunidense, fala, ela tem um livro que se chama Seguir com o Problema, ou Ficar com o Problema, que é, bom, o problema está aqui, está posto. Nós criamos ele, todos nós, né, enfim, a humanidade ao longo da sua história criou esse problema que a gente tem. E aí o que a gente faz? A gente fica com o problema está aqui. Como que a gente consegue seguir existindo com esse problema, com isso? Como inventar outras formas de existir? Né, de conseguir existir e de existir com o outro, né, que é também o vírus, que é também, enfim, as outras presenças, outros seres que estão aí com a gente e que muitas vezes a gente deixa de ver, né? Ou a gente só vê quando está nos causando um mal e, enfim, daí a gente constrói ele como um vilão. Acho que é mais ou menos por aí. Agora, Kênia, individualmente, aí, passados 5 anos da pandemia, o que mudou na Kênia nesse período? Como é que ela era antes e como é que ela é hoje, depois de passar por esse problema? Não estava preparada para essa pergunta. Caramba, cara, muita coisa mudou. Acho que foi muito difícil voltar para a presencialidade do encontro de corpos, assim, para mim pessoalmente foi muito difícil voltar a abraçar e beijar pessoas com a naturalidade que eu fazia antes. Tem sido muito desafiador como professora lidar com esses estudantes que se habituaram de uma certa maneira a estudar na não presencialidade, então a atenção a um texto escrito, né, e que eles permaneçam lendo um texto até o final, sem desviar para outras telas e outros aplicativos. Me chamou muito a atenção uma coisa que aconteceu, parece muito bobo, mas me chamou muito a atenção uma coisa que aconteceu, que eu percebi. Aqui em Florianópolis, eu sou uma usuária de transporte coletivo, eu vou e volto todos os dias de ônibus. Eu gostava muito, quando eu vim morar aqui, eu gostava muito de um hábito que se tinha de que se você entra num ônibus e tem várias pessoas, quem estava sentado pedia a bolsa, a sacola do outro. Quer que eu segure? E aí as pessoas seguravam, né? Assim, com muita tranquilidade. Quando eu vim morar aqui, era uma das coisas que eu achava mais bonitinha na cidade. A gente não tem mais isso. Hoje, se você andar num ônibus em Florianópolis lotado, as pessoas não se oferecem mais para segurar as bolsas e sacolas. E se você se oferece, ela puxa para si e diz, não precisa, obrigada. Né? Então, assim, essas pequenas minúcias na sociabilidade, assim, de as pessoas já não saberem mais quando se encontram, se elas se beijam, ou se elas se abraçam, ou se elas dão um oizinho de longe, isso tudo ainda me marca muito. Assim, né? Acho que seriam as questões principais para mim. Eduardo, para ti. Nossa, é bem difícil. Eu fiquei pensando aqui enquanto aqui. Pois é, ainda fui privilegiado, mas ainda assim é difícil. Eu acho que eu compartilho um pouco do que a Kênia falou, assim, dessa dificuldade em voltar, sabe, para um convívio, para uma relação, assim, presencial, né? Mais do que... Porque nós, assim, tenho certeza que a Kênia também, nós somos muito privilegiados, né? Estamos aqui entre pessoas privilegiadas no enfrentamento da pandemia, de poder ficar em casa, de poder... Claro, todo mundo teve suas perdas em diferentes níveis e sentidos, mas eu tenho certeza que todos nós tivemos um privilégio muito grande, assim. Então, acho que no primeiro momento foi muito difícil esse aprendizado de estar em casa, de estar em isolamento, enfim. Mas depois se tornou difícil também o movimento contrário, né? De toda essa lógica que a nossa vida tem, que não é só da presença do outro, mas é da presença dos tempos. A gente trabalhar em casa, por exemplo, né? Botar 1h30, que eu também sou usuário de transporte público. Então, esse planejamento assim, para a rotina, para o cotidiano do dia que a gente deixou de ter, eu acho que foi difícil, assim, esse retorno, o voltar depois para isso, né? As horas que eu deixei de ter porque eu preciso me deslocar pela cidade, né? No deslocamento
que na pandemia ali não tinha. Eu acho que também essa questão com os estudantes foi difícil, não só de eles estarem de outra forma, mas dos estudantes, a gente trabalhando com o ensino médio integrado, a gente ainda tem estudantes que vieram do ensino fundamental na pandemia. E a gente vê as consequências disso, não só do ponto de vista do conhecimento, né, que eles têm, de como eles vêm com a sua formação, mas também assim das consequências na saúde mental mesmo, né, na fragilidade, na fragilização que a pandemia trouxe para as relações desses jovens, dessas crianças, né, que viveram todo esse tempo com uma série de situações ali que foram muito desafiadoras. Então, lidar com isso é difícil, assim, acho que é uma coisa que se torna desafiadora. E eu acho que, assim, para mim também lidar como, né, sendo da biologia, por mais que eu esteja aí meio que numa fronteira, mas lidar também com todas essas questões, assim, que são essas narrativas, assim, esses movimentos anti-ciência, anti-vacina, tudo isso que a gente tem que enfrentar e que veio como consequência é muito desafiador, assim, é bem difícil, gera uma angústia, né, porque a gente nesse lugar também, como professores, eu acho que a gente às vezes tem um lugar que enfim, fica meio incapaz, né, a gente não sabe muito por onde, mas é bem difícil, acho que são algumas das coisas que eu, agora pensando assim... Agora, para a gente finalizar, a gente sempre puxa um pouco da conversa para dentro para falar de que tipo de coisas que a gente falou aqui, a gente aprende aqui dentro, né? Agora, como são áreas assim diferentes, para quem está nos ouvindo, nos vendo, enfim, esse tipo de conversa que a gente teve, esse aprofundamento, esse olhar crítico para as coisas, vocês conseguem dizer que é algo permanente aqui dentro do IFSC e para quem quer estudar vai poder presenciar isso se aqui escolher? Professora Kênia. Sem dúvida. Me parece que algumas vezes quem está lá fora não consegue perceber a dimensão que a educação profissional e tecnológica tem. Do tipo, eu vou entrar no IFSC para fazer um curso técnico, por exemplo, né? Então, eu vou saber bem de uma determinada área técnica. E, para além disso, a nossa perspectiva de educação profissional e tecnológica ela é muito ampla. Ela é da formação de um cidadão, né? Que, claro, obviamente, está se formando para o mundo do trabalho, mas ele também está se formando para ter consciência crítica, para ter o entendimento, né, da consciência social, ambiental, cultural, de se situar no mundo, né? Então, todas essas conversas elas vão aparecer nas diferentes unidades curriculares que a gente tem nos cursos, nos projetos de pesquisa, de extensão, nos projetos de ensino, nas atividades extracurriculares. Então, é um debate que vai estar presente na vida de toda a comunidade acadêmica aqui, mais especificamente em alguns cursos. Por exemplo, aqui eu consigo imaginar assim, dentro da especificidade do nosso campus, né? Não estou dizendo de toda a instituição, porque a gente tem uma oferta de cursos muito grande, né? Mas aqui no campus Florianópolis, o curso de meio ambiente vai tratar disso diretamente, o próprio curso de saneamento, o próprio curso do design. Então, a gente tem várias áreas que iriam discutir isso também dentro da formação técnica, mas tanto eu como o Eduardo, sendo professores do que a gente chama da formação geral, são discussões que vão estar no dia a dia da vida dos estudantes, de qualquer estudante aqui dentro da instituição, né? Quer complementar, professor? Não, acho que a Kênia arrasou, é isso aí, né? Com certeza, eu acho que quem está ouvindo, assim, enfim, não conhece o IFSC, que venha conhecer, venha, né? Enfim, a gente com certeza tem muito a oferecer aqui dentro na formação dos jovens, né? Crianças também, que vêm do fundamental para o médio, enfim, é isso aí. Tá certo. Então, finalizando aí mais um episódio do Cidadania e Ciência, quero agradecer novamente o professor Eduardo Silveira, né, que compareceu com a gente mais uma vez. Obrigado, professor. Sabe que já é da casa, né? É isso aí, valeu. Obrigado por mais uma dobradinha, né? Isso aí. Obrigado também, professora Kênia Getke, né, professora da área de Sociologia aqui do campus Florianópolis. Obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui com a gente. Eu que agradeço e fico disponível aí, adorei a conversa. Muito obrigada.
Tá bom, obrigado a todo mundo, obrigado a Júlia Heinstein, que fez a produção aqui pra gente, né? Tá, infelizmente já deixando a gente hoje, mas ajudou bastante também, não só nesse, como nos outros episódios também. E em breve a gente volta com mais um Cidadania e Ciência. Obrigado.